Como interpretar as Escrituras de forma correta? Para uma boa interpretação das Escrituras, é necessário seguir alguns princípios básicos da interpretação que vão nortear a nossa compreensão para que ela seja de forma correta e concisa. Rank Hanegraaff, um profundo conhecedor e apologista, ele propõe princípios básicos para a interpretação que são de extrema importância, os quais serão utilizados nesse vídeo com base no nosso livro didático do curso. Sendo que o primeiro princípio para uma boa interpretação é a interpretação literal. O que é a interpretação literal? É você interpretar o texto de forma como ele está dizendo, na sua forma mais natural. Aquilo que de fato está ali, você interpreta como está. Ainda que muitas vezes aquilo se parece um tanto quanto difícil, como é o caso, por exemplo, de Jonas ser engolido por um grande peixe. O texto é claro em dizer isso e Jesus reafirma lá no Evangelho de Mateus. Embora para a nossa lógica humana pareça um tanto quanto difícil, mas literalmente está escrito isso. E é isso que nós devemos entender. Então o primeiro princípio é o princípio da literalidade. Logicamente que quando Jesus, por exemplo, conta uma parábola, você vai interpretar aquilo como parábola, porque o texto diz que é uma parábola. Quando Jesus usa uma figura de linguagem, como é o caso, por exemplo, de João 15, que ele diz que ele é a videira, logicamente que Jesus é um ser humano, embora nós sabemos da sua divindade. Mas nós não temos como interpretar ele como uma árvore, nós sabemos que ele é um ser humano, então ali é uma figura de linguagem, nós deveremos interpretar dentro da figura de linguagem. Quando ele diz eu sou a porta, por exemplo, não tem como Jesus ser uma porta, nesse sentido literal, então nós sabemos que não é literal. Agora, quando ele diz, por exemplo, que ele é o Filho de Deus, sim, aí nós compreendemos como literal, porque de fato ele afirma isso, com base nos textos do Novo Testamento, nós podemos ver essa afirmação sendo feita por ele e pelos apóstolos muitíssimas vezes. Então, quando o texto ele tem a tonalidade literal, nós devemos interpretar isso de forma literal, ainda que nos pareça absurdo, como é o caso de Jonas. O segundo princípio da interpretação é a iluminação do Espírito Santo. E a iluminação do Espírito Santo não deve ser confundida com a interpretação. A interpretação cabe ao ser humano. A iluminação do Espírito Santo é a indicação do Espírito Santo para nos fazer ver a verdade que está no texto sagrado. Veja o que diz, por exemplo, João capítulo 16 e o versículo 8. Que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele está junto no momento da interpretação para nos fazer perceber, para nos convencer da verdade que o texto está nos falando. Veja, por exemplo, João 16 e o verso de número 13, que vai dizer que quando o Espírito vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, dentro do princípio da iluminação do Espírito Santo, o Espírito Santo está junto ao leitor que acredita, que tem fé, que tem sinceridade, para o fazer perceber, entender as verdades que o texto está apresentando. Veja, por exemplo, Lucas capítulo 24 e o versículo 45, que diz que enquanto Jesus falava a palavra, foram como que abertos os seus olhos para que eles vissem aquilo no texto. Então esse é o trabalho do Espírito Santo, fazer-nos se dar conta da verdade que o texto está apresentando. O terceiro princípio é o princípio gramatical, e esse aqui muitas pessoas desconhecem, que é você interpretar o texto com base nas regras gramaticais que estão no texto. O texto foi escrito seguindo e obedecendo as regras da gramática do idioma que ele foi escrito. Então nós devemos observar essas regras gramaticais porque elas nos trazem mensagens importantes. Vou dar um exemplo para vocês em João capítulo 3 e o versículo 3. Aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. No grego, o verbo nascer é o verbo genao. E se o verbo genao estiver em voz ativa, significa que o indivíduo tem que nascer de novo. Ele tem que produzir a ação de nascer de novo. Mas se ele estiver em voz passiva, por exemplo, significa que ele sofre a ação de nascer de novo. Ou seja, não é ele que nasce, mas é Deus quem faz ele nascer. E no grego, o verbo genao está em voz passiva, indicando que é Deus quem faz o ser humano nascer de novo. Conforme está em Efésios capítulo 2. Ele nos vivificou, ou seja, nos fez nascer de novo. Então a regra gramatical é importante para uma boa compreensão do texto. Outro exemplo é Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformado. O verbo transformar ali é o verbo metamorfose. E o metamorfose, se ele tiver no
na voz ativa, é você que se transforma, mas se ele estiver na voz passiva, você é transformado por alguém. E ali o verbo está na voz passiva, indicando que Deus é quem te transforma. Então veja como a regra gramatical é importante. O quarto princípio é o contexto histórico. É você entender que os textos bíblicos foram escritos a partir de uma realidade histórica. Eles tinham uma forma de conversar, uma forma de se vestir, uma forma de andar, uma forma de viver, as suas casas, os seus comércios, as suas moedas, os seus pesos, os seus utensílios. Tudo isso está dentro do texto sagrado, e para nós compreendermos as passagens, nós precisamos levar isso em consideração. Um exemplo clássico disso é João capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Para nós hoje, embora alguns tentem aplicar isso na igreja odierna, não faz muito sentido. Você sai da sua casa perfumado, limpo, com uma meia no pé e um sapato muito bem calçado, entra dentro de um carro confortável, poucos minutos depois você está dentro da igreja. Então não faz muito sentido o lava-pé para nós, mas para aquela época, onde eles andavam com os pés, com as sandálias abertas, em um chão de poeira, um deserto, onde os pés ficavam todo empoeirados e eles chegavam, seja na festividade, como é o caso ali, numa ceia, ou fosse até mesmo recepcionado na casa de alguém para ser hóspede, os pés estavam empoeirados, as sandálias abertas, o chão desértico, né? Então, muita poeira. Então, a primeira coisa que se fazia era lavar os pés. Basta você ver o exemplo, por exemplo, de Gênesis capítulo 18 e Gênesis capítulo 19, quando o Senhor chega na casa de Abraão e depois na casa de Ló, que é ofertado água para lavar os pés. Isso era uma prática comum, está entrelaçado à cultura, está entrelaçado ao modo de vida daquela época. Outro princípio importante, é o quinto princípio, é o ensino teológico. O intérprete das Sagradas Escrituras, ele precisa conhecer a questão teológica, ele precisa conhecer da sistematização doutrinária, do sistema de doutrina do cristianismo, as doutrinas da salvação, do Espírito Santo, da Bíblia, de Cristo, enfim. É importante conhecer, porque quando não se conhece, muitas vezes faz confusão com os textos, muitas vezes não consegue compreender as passagens bíblicas por falta de compreensão doutrinária. Então o ensino teológico, o curso teológico, a informação teológica é importante. Um exemplo disso que nós temos é a Epístola de Paulo aos Romanos. Quando você observa a Epístola de Paulo aos Romanos, ela é um tratado teológico de alta qualidade. Ali Paulo trata da justificação, da salvação, do pecado, da lei, da graça, de Israel, do gentio. Enfim, é um tratado teológico excelente. Quem não leu ainda a Epístola aos Romanos precisa ler. Ali você tem um tratado teológico de alta qualidade, de alto nível. Então isso é importante para a nossa compreensão das Escrituras Sagradas. E por fim, o sexto princípio que nós vamos tratar aqui é o da simetria bíblica. O que é simetria? É a harmonia entre as passagens bíblicas. Um livro que foi escrito em torno de 1.600 anos por 40 autores diferentes, você precisa compreender como que as passagens se casam, como que as passagens entram em acordo uma com a outra, para você não gerar contradições entre os textos. E a simetria é isso, é o princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então você precisa ler a Bíblia e buscar harmonizar os textos, ao invés de levantar supostas contradições. Um exemplo disso que eu mencionei, inclusive, no vídeo anterior, e volto a mencioná-lo, é o caso de Abraão. Gênesis capítulo 14 e o versículo de número 20 vai dizer que Abraão deu dízimo de tudo. E Hebreus capítulo 7, versículo 4, diz que Abraão deu o dízimo dos despojos. E aí algumas pessoas levantam confusão e querem fazer contradição. Mas quando você analisa o texto, essa contradição ela acaba. Você consegue fazer a simetria, a harmonia entre os textos. Veja bem, o que é despojos? É aquilo que você consegue em uma guerra, aquilo que você toma dos adversários em uma guerra. Então, Hebreus 7,4 diz que Abraão deu o dízimo dos despojos, daquilo que ele tomou na guerra. Gênesis 14,20 diz que ele deu o dízimo de tudo. Mas tudo o quê? Basta você analisar o contexto. Abraão está voltando da guerra contra Quedolemer, a guerra que ele fez para livrar seu sobrinho Ló, Sodoma e Gomorra, da mão dos inimigos. Então, nesse momento, Abraão está retornando da guerra e ele encontra com Melquisedeque, rei de Salém, que lhe sai ao encontro. Então, Abraão não está em casa, não está entre os seus bens, não está entre suas fazendas, não está entre o seu gado. Ele está voltando de uma guerra. E se voltando da guerra ele dá o dízimo de tudo, ele dá o dízimo de tudo o quê? De tudo que estava com ele naquele momento, e não do que estava na casa dele. Então, quando o texto diz que ele deu o dízimo de tudo, é de tudo que estava com ele. E o que estava com ele? Aquilo que ele havia pegado da guerra, aquilo que ele havia conquistado, aquilo que ele havia tomado, que eram os despojos da guerra. Então veja que Abraão deu o dízimo de tudo. Tudo o quê? Tudo que ele havia tomado na guerra, conforme está em Hebreus 7, versículo 4, dos despojos.
Veja como que as duas passagens se casou perfeitamente e a compreensão se tornou clara. Então é isso que é a simetria bíblica, é você juntar os textos e fazer uma interpretação coerente e correta, juntando texto com texto, deixando que a Bíblia interprete ela mesma e não colocando palavras na Bíblia conforme a sua própria imaginação.